Salve, galera! Começando mais um Save Podcast aqui pra você. E hoje nós estamos com um convidado, né? Clima de Natal antecipado, né, Guilherme? Clima de Natal antecipado. A gente tá tomando, ó, vinho. Vinho não, suco de uva. Suco de uva com maçã. Com maçã, né? Na verdade, eu acho que isso aqui tem umas raspas de uva nele só, né? Bom, pessoal, hoje o nosso convidado é pastor da maior rede, não só a maior rede de adolescentes e jovens, a maior rede da videira de Goiânia. Ele já foi do Exército, é torcedor do Flamengo, tem 2 filhos lindos. Super relevante. É mesmo, né? Esquece torcedor do Flamengo, né? Homem de Deus, atirador de elite do Exército, o homem é homem de Deus de verdade, pastor Leandro Feliciano. Aleluia. Vai bater palma? Opa, é A1. Pastorzão, prazer enorme ter o senhor aqui, viu? Amém. Prazer, irmãos. Muita graça estar aqui com vocês. Amém. Um privilégio. Tenho certeza que vai ser uma noite muito abençoada. Amém? Amém, aleluia. A gente tá Inclusive, gravando ao vivo, viu? Estamos gravando ao vivo. Inclusive, ele é meu pastor, né? E desde 2018 pra cá, pastor, o senhor vem sendo eleito um dos melhores pastores que tá tendo. Vocês estão me comprometendo aí, irmãos. Pois é, Não, causando alvoroço. Não, mas o senhor é o melhor pastor desde 2014, que foi quando eu entrei na rede, né, pessoal? É isso aí, tem que ver assim mesmo. É verdade. Eu sou o melhor pastor do Dudu, porque eu fui colocado por Deus para quem vai ser pastor do Dudu. Amém? Amém, glória a Deus. Pastorzão, eu conheço o senhor já tem um bom tempo também, né? O senhor trabalhou no meu encontro. Eu lembro do pastor Leandro lá. Sério? Qual que eu falei, Leandro? Sério? Isso. Como Ele não lembra não, mas eu lembro. Ele era líder na época. É mesmo. Ele era líder. Eu lembro de muita gente trabalhando no meu encontro, porque foi algo que realmente marcou minha vida. Não só no sentido de ter, assim, ó, o principal, né? Ter nascido de novo, ter conhecido ao Senhor, Sim. né? Mas as pessoas também, a servitude é uma coisa que me marcou no Senhor. Até a minha irmã também, minha irmã gosta muito do Senhor, né? O Senhor deu aula pra ela, Alice, não sei se o senhor lembra dela. Que bênção. Ela vive falando do Senhor. Começou o elogio cast de novo. Que tem um momento do um nosso... momento que a gente fica só elogiando uns aos outros, né? Falando Só bem alegria, uns dos só outros. bênção. Piora o negócio. hein? Agora piora. O pau quebra. E eu queria, né, saber um pouco mais do testemunho do Senhor, né? Eu sei algumas coisas e admiro muito o Senhor também. Sei que o Senhor é muito homem de Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Então, meu testemunho de conversão, né, foi um pouco diferente. Eu acreditava, né, que eu tinha nascido de novo aos 18 anos, né, em 2009. Mas o Senhor, ele já tinha me dado algumas experiências antes, né? Acho que vai ser até engraçado isso, mas eu aos 4 anos de idade, eu estava numa vigília, não é vigília, acho que é novena, na igreja católica, Igreja né? católica. Eu sei que a gente ficava ali, né, rezando o terço durante terço. horas, né? A mesma oração, né? Isso, a mesma reza, né? A Vamos mesma dizer assim. reza. Eu sei que aquele negócio não estava legal, não, né? Criança, imagina, obrigada a rezar de madrugada. Já era umas 2 horas da manhã, mais ou menos. Eu sei que eu tinha, no máximo, 4 anos, porque eu sei a data que nós mudamos daquele local ali, né? Daquela casa. Então, eu tinha 4 anos de idade e eu estava, assim, muito angustiado, querendo brincar, querendo fazer qualquer coisa, menos estar ali. E minha mãe me obrigando, né? A fazer a reza, aquelas rezas Reza, repetitivas. moleque. Menino. Mas eu sei, rapaz, que teve um momento em que teve um intervalo de uma reza para outra e eles foram tocar uma canção. Eu acho que é para não dormir, né? Alguma coisa assim. Abençoa, Senhor, as famílias, amém? Não, a canção... Aí é que tá, porque a canção foi tão espiritual, rapaz, que me marcou naquele dia. E eu lembro que era uma música assim, deixa a luz do céu entrar. Acho que quem é católico ele vai saber, né? Irmãos católicos. Abre bem as portas do seu coração e deixa a luz do céu entrar. E sabe que... Diante do trono.
Não é não. Se você for procurar no YouTube, você vai Eu achar acho na que essa voz que tem a de vela um aqui, que padre. deve ser, viu, mano? Ah, Aí tá. na área de... Não, É uma canção Pode ser. bem católica mesmo. Eu sei que quando começou a cantar aquela música, algo me tocou naquele dia, naquela madrugada, né? E eu sei que eu fechei os olhos e alguma coisa diferente aconteceu ali. E aí eu fiquei muito concentrado e quando eu senti aquilo, eu comecei a chorar, né? Com 4 anos de idade, eu lembro que tinha uma freira ali, aquele monte de mulher, né? Porque elas sempre se reuniam em mulheres, não tinha homens. Mas elas vieram me perguntar o que tinha acontecido, o que era, que experiência que eu tive. E eu senti ao mesmo tempo uma santa tristeza misturada com alegria. A tristeza que me fazia um pouco chorar, mas por dentro parecia uma alegria. E foi uma experiência muito diferente que passou. Depois disso, né, eu continuei vivendo ali na igreja católica, né, e nem me lembrava muito disso. Né? Depois de muitos anos, eu me tornei roqueiro, vamos dizer assim, né? Tinha um cabelão grandão e... Jovem, Heavy metal, Vaca brava. Vaca brava. Isso Essas mesmo. coisas aí de jovem, né? De jovens. Tinha. Na época tinha, hoje não tem mais não, né? Hoje em hoje dia, tem né? mais, A acabou. pandemia que é o show. Mas tinha a galera do Vaca. E a gente mesmo. ia para lá. E foi quando eu, dessa forma, eu muito preocupado com o futuro, o que eu ia ser da vida. Eu fui para uma escola e eu mesmo decidi pagar uma escola mais cara, né? E ali, né, junto com meu pai, assim, Aí o a senhor gente... trabalhava para ajudar também? eu trabalhava para ajudar, para pagar esse cursinho ali para ir para uma faculdade. Mas eu cheguei lá todo roqueirão, todo doido, né? Todo alternativo. Isso, com um cabelão grande. assim, Maior que o meu? abaixo dos ombros. E uma moça acabou, né, encantando comigo ali, vendo aquele O cara homem esquisito. roqueiro. Só que ela toda certinha, filha de pastor, inclusive. Nossa. Né? E foi onde a gente conheceu, começou ali um namoro e ela me obrigava a ir para a igreja, eu ia para falar mal do pastor, literalmente, eu xingava o pastor, né? Não o pai dela, mas o outro pastor que pregava lá. Não, esse e aí não, esse o aí- outro. Não, aquele pastor lá é pilantra. Qual? Meu pai? Não, o outro. Você entendeu errado. Mas eu tinha muita raiva mesmo da igreja ali, dos evangélicos e tudo, né? Mas assim, perdão, por que o senhor tinha raiva? Ou só tinha raiva Só mesmo? tinha É raiva, que nem o porque- resto do mundo. Eles falavam, De graça. desde da infância tinha, né, os evangélicos aquela questão de falar mal de Maria, né? E eu era muito católico, então tinha... Ah, é verdade, né? Tinha- Teve até um camarada que ele chutou, né? Uma Isso. santa Sério, na velho? televisão. Mano, Teve. anos 90 você não tá entendendo o que era, Era não. top, Mano. Se não me engano, Não, me engano, mas foi isso o não se faz, O Edir né? Macedo, né? Eu acho. Foi alguém da eu Igreja não tô Universal, falando né? top Foi. nesse sentido, não, galera. Inclusive aí, ó. Nós não Minha apoiamos, minha família é católica, agressões mano. religiosas. Não tô falando Nós nesse somos sentido, não. de Deus, de Cristo. É verdade. E aí, a gente, né, naquele embate ali, um dia o Senhor me tocou, né, também com uma canção. De novo, as músicas fazem parte, né, ali da vida. E o pastor começou a falar, você que está aqui na frente, falou da maneira com que eu estava vivendo. Você que tá Vem xingando aqui, a gente Jesus aqui, tá ó. te Vem pra cá chamando. agora. Pô, essa canção já era Deus de aliança, né? Deus de Nossa, aliança, é mesmo. Deus de promessa. Davi Sassi. Isto. E aí foi onde o Senhor me tocou ali novamente. E eu naquela vida, aí teve uma troca. A moça que era da igreja, né, passou a querer viver as coisas do mundo. Por E causa eu da que era, influência do senhor. por causa da minha influência. E eu que era do mundo, agora eu estava querendo ir para a igreja. E foi indo naquele embate, aquela coisa, aquela situação. Foi onde a minha irmã, então, foi no encontro com Deus, com a igreja videira, né, que foi uma bênção. E aí foi onde eu vi que aquele relacionamento não era bênção na minha vida, estava me levando para um buraco. E esse cara que levou a minha irmã lá para o encontro, ele um dia foi me encontrar no Vaca Brava, e aí ele falou dessas promessas, falou que eu estava tentando subir numa árvore que tinha alguém pendurado no meu pé. Era mais fácil eu cair do que subir. É? Né? Foi mais ou menos assim a profecia. Eu sei que minha irmã foi no encontro, 15 dias depois eu fui também, e aí eu abandonei tudo. Abandonei o relacionamento, saí. Glória a Deus. Realmente o Senhor me marcou, me mostrou ali o propósito que Ele tinha,
E aí foi isso. Estou aqui desde 2009, foi onde eu tive a convicção mesmo de que eu era escolhido pelo Senhor. Apesar dessas experiências que eu tive lá com 4 anos de idade, depois nesse namoro, né, o dia mesmo em que eu tive ali a experiência com o Senhor foi no dia 10 de abril de 2009, né? E eu amo as datas, né? Porque no dia 10 de abril de 2010 eu estava liderando a minha primeira célula. Que loucura. Né? E com um problema de gagueira, mas que a gente pode falar depois desse problema, era gago mesmo, né? Devido ao exército, não conseguia falar, né? Na frente de público, de autoridades. Mas ainda assim, pastor Marcos Nogueira, já ouviu falar desse grande homem de Deus? Demais, é a segunda vez que a gente fala dele aqui, Ele é inclusive. forte. Pastor Marcos Nogueira, de novo, um abraço pro senhor. Um abraço, pastor. O senhor é uma bênção na minha vida, foi meu diretor na turma especial. Muito um homem de Deus. Alguém que eu admiro demais. Pois é, rapaz. E ele, nessa loucura, ele entendeu que eu devia liderar uma célula. E eu falei, mas certeza, pastor? Quer que já... Foi gago ali. E ele falou, sim, você vai assumir essa célula. Na ocasião, era um líder que tinha sido removido por uma situação e eu assumi aquela célula forte. A célula tinha mais de 15 pessoas. Né? E quando eu cheguei lá gago, né, foi de uma maneira assim tão desastrosa que todo mundo desviou. Tão poder, não. Tão poderosa ao contrário. Só que... E aí todo mundo me abandonou, irmãos. Eu até entendo, né? Acho que nem eu ficaria nessa célula, que tinha um gago liderando ali. E foi se perdendo o povo, um por um. Eu acho que não tiver paciência para esperar a cura, não. Mas foi num dia, né, que eu fiquei sozinho, literalmente, que o Senhor, ele me curou mesmo. Eu tive uma outra experiência sobrenatural com ele. Eu já tô passando depois da conversão, né? Continua. Sim, não, ixi, manda bala aí que eu tô sendo edificado. Amém, Aleluia. E aí, nesse dia, eu fiquei só ali na célula. Eu lembro que era num condomínio de prédios. Eu sempre morei, não sei se a galera conhece aqui os setores, os bairros, mas eu conheço sempre, mais ou menos. eu sempre morei num setor que chama American Park. Fica do lado do Veiga Jardim. Fica do lado de final do mundo. É longe. Mais ou menos pra lá. Um beijo, um abraço aí, American Park. Isso, vamos lá. E aí, rapaz, essa célula, ela era no Urias Magalhães. Nossa, mas totalmente ao contrário, meu Deus. Totalmente ao contrário. Urias Magalhães também fica perto do fim do mundo. Só que do outro extremo. O outro, no outro a outra borda do a outra borda do terra fim do plana. mundo. A outra beirada lá. Um abraço Do outro pros lado do irmãos disco. Urias Magalhães aí. Amém. Um Pastorzão, abraço, Urias Magalhães, crime a leste, só, região. Posso só mostrar um pouquinho da shopping. foto antiga do senhor Ô, aqui? manda aí, rapaz, surpreenda. Olha lá, ó, mostra lá, Eita, Guilhermão. Eita. Olha lá, você tá Isso vendo aqui lá, o senhor já era evangélico? Tem que dar Tá um zoom com na cara de- câmera. Não, Eu vou dar um zoom. Ainda não, ainda aí tava com a turma. Tava com a turma do rock. Ó, o rock pauleiro aí, ó. Era do rock pauleiro. Se você for pro lado aí, eu acho que você vai achar coisa que não deve aí. Umas fotos Misericórdia. de roqueiro. Não tem problema Ah, não. não, então vamos lá. Mas já Aí, ó. tava indo aí na época pra um emocore. Tava distraído. Emocore? Isso era emo? Não Ah. era não. Ninguém quer Mas ser emo. Ninguém quer ser emo. Um abismo puxa o outro, né? Aí a gente tava O que é perdido na hemocor, vida. pastor? Era a turma do emo, né? Que havia na época. Acho que não tá aí, não. Litoral Comfort já e foi pra tal. outras- Já foi outras pra outras situações. Enfim. Mas foi isso, então liderava no Urias Magalhães. Saía, Gente do né, céu. de muito longe, de ônibus. Depois Deus me deu uma motinha e a gente ia lá para liderar essa turma. E é engraçado que nesse tempo, né, eu não tinha líder em treinamento. Na verdade, eu não consegui ganhar ninguém. Tinha muita dificuldade para relacionar com o pessoal. E por isso eles desviaram. Eu lembro que nesse dia eu cheguei na célula e eu falei, hoje eu vou surpreender os irmãos. Então eu comprei uma pizza. Não vou eu gaguejar. Não, gagueja não tinha como. Eu comprei uma pizza. Pizza em célula de adolescentes é banquete, festa, né? é banquete, Geralmente, a galera fica doida. pastores de jovens aí podem confirmar que a gente come muita pipoca e bolacha Mabel, né?
Mas- Pipoca e suco de uva. Milhopan. Mas nesse dia tinha pizza. E eu lembro que eu cheguei lá na casa do meu anfitrião, era num apartamento, não tinha ninguém. E eu, ele deve ter ido chamar o restante, né, do pessoal, tendo bons olhos. Não é possível, E eu né? procurei a turma, e eles já devem estar tudo reunido. Voltei lá no apartamento do anfitrião, a mãe dele então me disse, você não tá sabendo não? Né, tá tendo show do Luan Santana na Pecuária. A célula era ali perto, né? Depois disso eu passei a gostar menos ainda das músicas do Luan Santana. Luan Santana destruindo células desde 2009. Foi. Tô Nessa brincando, época tô ele Luan tava Santana vem que tô explodindo. Ele pode processar nós. Luan Santana é brincadeira, viu, mano? A gente tá brincando com Ele você. assiste, mano. Ele assiste ao vivo. Um beijo, um abraço, Luan Santana. Pois é, nesse dia então, eu já saí dali já assim com lágrima nos olhos, né? Pensando, como que vai que ser essa faz, célula? né? Não tem como. E eu fui então para a escada, e geralmente não tinha ninguém nas escadas, né? Ali eu sentei e comecei a ouvir a voz do diabo mesmo, né? O diabo falando. Como que você vai ser, né, em primeira pessoa, mas eu perguntava, como que eu vou ser líder? Como que eu vou ser pastor? Já tinha recebido essa profecia que eu seria pastor. Eu não consigo liderar uma célula, né? E eu, ali no meio daquele embate, né, da voz do diabo, aquelas tantas vozes que eu estava escutando de derrota, de que tudo ia dar errado, né? Eu ouvi uma voz que foi suficiente, que foi o Espírito Santo dizendo que ele estava lá. Amém. E eu estava ali na escada e o Senhor falou, eu tô aqui. E aí eu entendi tudo. Eu falei, se o Senhor está aqui, então essa célula vai acontecer hoje. Amém. E aí eu comecei, coloquei ali uma musiquinha no celular. Na época o celular era antigo, mas tinha música ainda. E aí eu comecei o louvor, né? Fiz ali eu fiz uma abertura com um versículo, louvor, quebra-gelo, né? Preguei a palavra. Talvez parecia um doido, porque estava sozinho. Se alguém tivesse passado ali, devia ter ficado com dó, porque era um doido chorando, pregando para ninguém. Nossa. E eu lembro que no final eu orei pelo lanche e eu falei, eu vou concluir essa célula, eu vou comer esse lanche, mesmo que seja eu e o Espírito Santo. Né? Então já tem 3 aqui, o Pai, o Filho e o Espírito. Amém. E eu comi aquele lanche, eu acho que talvez foi o pior lanche que eu comi nas células até hoje. Era uma pizza misturada com lágrimas, né? Tava tenso. Mas eu acredito que foi o lanche mais importante do meu ministério, Amém. pode-se dizer. Naquele dia eu entendi, agora vai. Eu posso ficar sozinho, não importa o que aconteça. O Senhor me deu uma palavra de Gideão ali, que Gideão ficou praticamente sozinho, né? Ele perdeu boa parte dos discípulos que ele tinha talvez ganhado. E quando ele ia enfrentar uma guerra com 300, o Senhor falou, agora sim, agora o meu poder pode se manifestar. E eu entendi isso naquele dia. Agora sim, o poder do Senhor pode se manifestar na minha vida. Amém. E aí o Senhor me restaurou, me deu identidade, confiança, a gagueira se foi, né? E aí começou a aventura no Espírito, de fato. Foi nesse dia que o senhor foi curado da gagueira? Eu acredito que sim. Na verdade, essa gagueira era mais uma autoestima baixa, sabe, Dudu? Então, nesse dia, o Senhor, ele me mostrou a identidade. E aí, porque foi aos poucos, né? Foi paulatinamente, foi acontecendo. E aos poucos eu fui pregando e eu fui vendo que a gagueira era mais quando eu estava diante de situações, pessoas, alguém importante. Aí travava, literalmente, não saía. Era muito complicado. Então, eu entendo os irmãos, tem alguém me ouvindo aí que desviou naquela época, eu te entendo, não te julgo. Nossa, eu era um líder peba, viu, velho? Tipo assim, hoje eu sou top, graças a Deus, né? Quando você é um status assim, né? Não preciso de mais ajuda, não, sabe? Tô brincando, misericórdia. Eu com certeza dependo da graça de Deus. E é justamente por depender da graça de Deus que a gente cresce, né? Porque, tipo assim, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza, né? É verdade. Então, eu já passei por esse trem também. Tipo assim, de célula sozinho, nossa, é tenso, né? É muito complicado, né? Mas eu acredito, né, que deve ter muitos líderes nos ouvindo aqui hoje. Com certeza. A solidão, ela passa pelo mover de Deus ali, né? Verdade. Vai ter dias em que você vai estar sozinho ali. Mas você precisa entender que Deus está com você e vamos dar a volta por cima. Essa Amém. célula vai multiplicar. Isso aqui vai ser um grande
grande povo ainda, em nome de Jesus, e vamos Jesus. embora. Amém? É aquele negócio, né? Às vezes a gente acha que por não ter pessoas ou até por uma dificuldade pessoal, né? Algum problema, não vai fluir, mas como o senhor falou, né? Quando a gente se esvazia de si, quando a gente entende, não que Deus fez com que o povo da célula desviasse por causa disso. Não, vai todo mundo sair agora que é pro Leandro entender que tal coisa. Mas é quando a gente entende que Cristo é quem vai fazer através de nós, né? Que as coisas fluem. Né? Espiritual isso. poderoso, Mas eu acho que tem alguém que precisa ouvir essa palavra. Amém? Amém. Glória a Se Deus. você está passando pelo deserto hoje, talvez você não está vendo nada. Deserto é um lugar onde você não vê nada, né? Você não vê pessoas, você não vê paisagem, tá aquele... Só areia. Só areia, tudo seco, o sol escaldante. Mas saiba de algo, o deserto vai passar. Amém. Né? E um dia todos nós vamos desfrutar. Deserto é um lugar de quebrantamento, né? Moisés ficou 40 anos no deserto para entender que não era na força do braço dele. Amém. E só aos 80 anos de idade, quando ele já pensava que ia morrer, esses dias eu estava falando sobre isso, no Salmos 90, né? É um salmo de Moisés. Ele fala que depois dos 70 é pesar, tipo assim, é ladeira abaixo, dos 70 para frente acabou. Mas é engraçado que Deus vem falar com Moisés aos 80. 10 anos depois. 10 anos depois. O cara fala que 70 acabou a vida dele praticamente. Com 80, Deus vai e fala: agora vai começar seu ministério. Agora filho. vai ficar bom. Agora que eu vou te usar. Volta pro Egito que você Agora vai libertar meu povo. Isso é Maravilha, poderoso demais. mesmo. Então, quando nós chegamos ao fim de nós mesmos, é onde Deus entra. Verdade. É onde Deus faz. Então, se você tem passado por um deserto nesses dias, saiba, meu querido irmão, que Deus ainda não acabou, ainda não é o fim. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Amém. Isso é verdade, eu tava comentando com o Pilotinho esse dia, mano. Pilotinho é o rapaz que trabalha aqui com a É? gente. Ele tá... Ele pilota o que aí? Ah, é porque a gente tem mania de ficar se chamando por apelido, né? Às vezes esquece. É o João Pedro, o João Pedro já até teve aqui no podcast, o apelido dele é Pilotinho, porque ele foi o primeiro que... Tem Voyage, um Voyage. Ah, entendi. Tem um voyajão da massa. Mas eu tava comentando com ele, pastor, sobre isso, porque eu, tipo assim, hoje lá no Madre Hermana, né, apesar de todas as como é que fala? Dificuldades, As picuinhas que passa, né, porque é parte da igreja, né, a igreja quando ela tá crescendo, ela tem que ir se adaptando, né, aos poucos. Tem que ir mudando, fazendo umas reforminhas aqui e ali, tudo mais. Mas, pra chegar até aqui... Vou pegar uma água pro pastor. Não, tá tranquilo. Certeza? Não, certeza, Deixa eu obrigado. pegar lá rapidão. Pra chegar a esse ponto, tipo assim, pra chegar a esse ponto de multiplicação espontânea, sabe? Uhum. Foi 6 anos de luta, de tipo assim, chatice, indo atrás de gente e tudo mais, sabe? É verdade, né, Dudu? Acompanhei muito esse tempo, né, na sua vida. Verdade. E agora, né, pela graça de Deus, está sendo levantado aí para assumir mais células, né, Glória a Dudu? Deus. Glória a Deus. Mas Amém. quantas pessoas não desistem no meio da eu fico montanha, né? pensando nisso. Quantos que deixaram de desfrutar do topo, né, da Verdade. montanha? Eu fico imaginando se eu tivesse desistido lá atrás. Né? Quem perde sou eu, porque essas vidas seriam ganhas lá na frente. Uhum. Né? Hoje, é muita graça de Deus, sei que o Guilherme estava brincando aí, mas nós somos mais de 90 células, é um povo, né? É muita gente. Verdade. E é muita graça de Deus ver tudo isso, os moveres que nós vivemos. Chegamos a fazer encontro triplo, né, Dudu? Foi mesmo. Esse mover aí todo. Mas se tivesse desistido lá atrás, não seria eu. Verdade. Tem homens de Deus que ficaram na beira do caminho. Tome outro seu encargo. Né? Como é que é? Quem que fala isso mesmo? O senhor lembra? Não lembro. Como é que é? Peraí, a sua casa ficará deserta e tome outro seu encargo. Ah, sim, é verdade. Tem um versículo que é sobre isso, galera. Eu vou dar uma pesquisada aqui. O pastor Luiz compartilhou isso esses dias, né? Pesquisa aí pra nós. Porque, tipo assim, quando a gente não assume a posição, né? Uhum. Quer ver, ó? Olha aqui, ó. Salmo 109, 8. Os seus dias sejam poucos e tome outro seu encargo. Se foram abreviados, né? Seus dias sejam abreviados. Isso aqui é triste. Quando alguém, tipo assim, desfruta da bênção que
Que era pra ser sua, né? Nossa, né? Oh, Deus. Infelizmente, é porque tem gente que fala assim, não, Obrigado. como é que fala? Tem uma frase popular de Facebook, né, que fala alguma Isso coisa aí que é eu sou contrária a perito. isso. O contrário é o tipo, quê? que é contrário a isso, de tome outro seu encargo, entendeu? O que é meu, O que é meu é nosso e que- parou de briga. o que né? Deus que tem diz. pra mim, não tem um trem assim? Tá escrito nas estrelas, Não. vai reclamar com Deus. Tudo que tiver que ser será meu. Tá escrito nas estrelas, vai reclamar com Deus. Não, Racionais. Na verdade, não. O grupo É do evangélico, né? Evangélico, acho. Mas é porque tem gente, eu já ouvi gente falando isso. Não, tem uma frase na Bíblia, né? Se eu não me engano, tome outro seu encargo. Não, né? tem, é o Isso, que Salmo nós acabamos de 109, ler a gente aqui. acabou de ler aqui. Salmo 109, 8. Mas qual que é o contexto? Que eu tava aqui dando uma volta. É porque, Sobre mano, desistir no meio da caminhada, isso. né? E perder aquilo que era seu. Ah, sim. Deus tem algo reservado para cada um de nós. Basta permanecer, né? Verdade, Amém. É verdade, né? Permanecer é importante, porque eu lembro que quando eu converti, teve muitos amigos que falaram assim, porque eu converti, eu tinha 16 anos, né? Aí lá no Garavelo, né? Garavelo, tá ligado, Garavelo? Ai, não. Né? Quando você chegar na faculdade, não sei o quê, você vai querer fumar um brau, não sei o quê, você vai desviar. Graças a Deus, eu tô aqui 25 anos depois. Eu tô brincando, 25 anos depois, doido, é? não. Eu tô com 25 anos agora, né? Quase 10 anos depois. E não porque eu sou bom, ou porque eu dei conta. Eu até lembrei de algo aqui agora. Algo que é muito importante na vida cristã. Principalmente nesses tempos agora, as pessoas querem viver muito sozinhas, né? Até a cultura, né? O que está acontecendo hoje com pandemia. Verdade. Esse negócio de Deus sim, igreja não, né? Que até é uma conversa antiga, mas acabou ficando até um pouco mais forte, de novo, por causa da pandemia. Mas muito do que eu tô aqui hoje, graças a Deus, casado, com a minha esposa, que eu amo, um beijo, Maiara, a minha filha, que tá quase nascendo. Que tá chegando. Todo podcast eu falo dela. E isso foi muito porque muitas pessoas me abençoaram, estiveram comigo me ajudando, me auxiliando na caminhada, né? Porque se você andar sozinho é sempre mais difícil. Se for apanhar, irmão, quando você apanha sozinho, dói demais. Agora, quando tem alguém pra dividir a sua com você, dói com força. dói menos um pouquinho, né, verdade. pastor? É verdade. Não, a vida da igreja é assim, é de extrema importância, né, irmãos? Você é uma bênção porque você está perto de homens de Deus. O marido é uma bênção por conta disso. A esposa é uma bênção, não é porque só o marido ele fala na vida dela, mas é porque ela está envolvida com outras mulheres de Deus. Amém. As Com crianças certeza. também. Então, tá dentro do corpo é fundamental. E é um ataque do diabo. Essa nova com igreja certeza. online que tem surgido aí, isso aí é do diabo mesmo. É tentar fazer com que as pessoas elas percam o convívio. Há uma unção que ela é derramada dentro do discipulado e pela imposição de mãos. Verdade. O apóstolo Paulo dizia isso, né? Então, a unção ela é repassada dessas duas formas. É no convívio, no discipulado e na imposição de mãos. Amém. E a gente precisa lutar pela igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus. Melhor serem dois do que um, né? Irmãos, eu sou certeza. assim, eu sei demais de Bíblia, sabe? Teólogo, bacharel. Sou bacharel demais. Eclesiastes Mas 4:9. Eclesiastes 4:9? Aham. É melhor serem dois do que um, né? É muito, muito triste isso, porque, tipo assim, infelizmente, quem tá andando uma vida sozinha não vai muito longe. E isso certeza. toca principalmente, eu acredito, na submissão. Uhum. Porque as pessoas não querem andar juntas, às vezes por causa de... O povo fala muito isso, né? A igreja tem fofoca demais, o povo briga demais e tudo mais. E realmente tem problema. Toda comunidade que tem humano vai ter todo problema. lugar onde tem gente, tem né? problema. Com certeza. Essa Mas- semana alguém falou lá no Garavelo, né? Alguém muito amado por mim, amém, não tô aqui criticando não, mas falou que a minha rede é a mais barulhenta do culto. Graças a Lá Deus. faz barulho a galera. Lá. Faz mesmo. Eu não tô falando isso, fica até aqui os irmãos da minha rede. Para de fazer barulho, irmãos, presta atenção no povo. Nossa. Mas sabe que o pastor Radamés, ele
ele falou algo para mim depois, né, disso. Eu falei, pastor, o que eu faço, né, para Só tentar dá mais, mudar não sei podcast. a respeito disso. E ele falou, Leandro, tem barulho porque tem gente nova. Amém. Aonde tem bebê, vai ter bagunça, vai ter barulho. É assim, você vai ver agora, Guilherme, na sua casa. Você vai ver, muda o ambiente completamente. É verdade. Uma célula, uma igreja que só tem gente velha, vai se tornando uma igreja silenciosa, educada, mas não é o propósito de Deus. Verdade. A bagunça faz parte do propósito de Deus, Amém. porque eles vão amadurecer e vão chegar lá, mas é Amém. importante eles estarem ali, a gente suportar esses irmãos. Amém? Amém. Minha Glória a filha Deus. tá lá, também tem uma filha. Essa semana ela tá parecendo uma pinchadora. Ela pegou os lápis do irmão, todos os lápis, ela não bastava pegar um. E saiu assim, ó, riscando a parede do quarto. Riscou a parede inteira do quarto. Sério, tá parecendo assim, uma arte o quarto dela. Tem que mandar pintar. Faz bagunça, faz parte dela, né? Verdade. Faz barulho, às vezes chora. Isso é até um indício de saúde, né? Isso, é verdade. Tá Criança até que não faz espiritual, né? barulho tá com problema, não tá? Sim, todo mundo fala isso, né? E realmente é verdade, né? É verdade. Ou senão tá muito silêncio, prepara. Tá pronto. Tem essa parte também. Prepara, porque você pode olhar ali a fralda que tem surpresa. Menino. Agora, Isso que o Eduardo tava falando, né? A gente precisa ter muito temor, né, irmãos? Porque fazendo barulho, fazendo arte ou não, é a noiva de Cristo, né? Isso é Então, verdade. Dudu ainda tá chegando lá em Canaã, amém? Amém. Mas eu e o Guilhermão já chegamos, nós já temos esposa e nós, eu vi ele falando aí da Maiara, né? E mostra o tanto que ele ama a esposa. Falando nisso, Ai de quem falar mal da esposa. Vai ter briga, Né? irmão. Se falar mal da minha esposa, vai ter problema. Problema. Agora tem gente aí falando mal da esposa de Jesus, irmãos. Misericórdia. Da noiva de Cristo. Independente dos problemas, ele não quer saber dos problemas. Para de falar mal da minha esposa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nossa, Que essa aí até porque agora é foi... Até porque é ele que transforma, né? Ele é sabe. ele que transforma. É verdade. Então, tipo assim, você tá falando mal do serviço do cara? Tô brincando. Você é muito irreverente. Não, mano, perdão. Ô, mas é sério, não é esse o propósito, é sério. Eu tô brincando. Você tava pegando um exemplo a gente. É. Não, senhor. É verdade. Ô, Jesus, tá desculpando aí. Pastor, mas sobre as questões, eu tinha até comentado também sobre submissão. Porque às vezes a pessoa não quer andar, tipo assim, debaixo de alguém, porque se acha bom demais, né? É. O senhor Você já sabe- passou por isso? Já teve discípulo Pai, assim? você sabe que eu tive que ser tratado muito nessa área, né? Ah, o senhor era assim? É, eu tive, Olha tive só muito quem problema. diria. É. Olha o plot twist online. Tive muito problema com meu pai, né? Meu Ah, pai é homem de verdade. Deus hoje. Eu amo meu pai. Um beijo, pai. Beijo, Amo muito ele, mas na nossa infância nós tivemos muito problema. Chegamos a trocar até tapa um com o outro aí, né? Porrada. E chegou ao ponto de eu sair de casa, né? Ficar uns dias na rua. Misericórdia. Foi tenso. Mas, pela graça de Deus, meu pai se converteu. Hoje é homem de Deus Amém. e é transformado. Amém? Amém. Mas, devido a isso, eu tive muito problema com a autoridade. E depois dessa parte, né, da minha conversão, eu ficava perguntando muito para o Senhor como que eu seria um pastor. Eu tive 23 empregos, irmãos. Será que eu vou sair no murro com os irmãos? Antes Oh, de- Deus! Antes de ser pastor, eu tive 23 empregos justamente por problemas de insubmissão. Não submetia, chegava atrasado. E aí agora vem o Senhor e fala para mim que eu vou ser pastor. Como? Se eu não conseguir suportar um patrão, como que eu vou ser pastor? Como que o Leandro vai orar às 7 horas da manhã aqui na videira, se tem irmãos que não são da videira nos ouvindo, nós oramos todo dia às 7 horas da manhã, amém? Que nós bota é pau, irmão. Tem que orar. A gente é... E aí, Aleluia, graças irmãos, a não Deus. conseguia. Tinha problema com sono, com preguiça. E um dia, numa oração, né, já com 20 anos de idade ali, depois de 2 anos, 1 ano e alguns meses depois da conversão, o Senhor, eu perguntando isso, o Senhor, ele me veio com uma frase: eu vou te colocar no meu exército.
dentro do meu exército eu vou te fazer um pastor. Amém. E no primeiro momento eu nem entendi aquela palavra, né, aquilo ali, mas depois o Senhor foi me mostrando. Eu tinha que alistar, irmãos, eu não sabia que eu tinha que alistar. Já estava com 20 anos de idade. Então que a minha vida responsável. E aí foi onde o Senhor falou que eu ia para o exército, né? Eu tranquei a faculdade, fiz engenharia, tranquei ela e entrei no exército mesmo. E ali, literalmente, foi onde o Senhor me tratou. Né? Nos primeiros dias ali de teste, pela graça de Deus, o Senhor já me usou, eu já preguei o evangelho, fiz célula com eles e tudo. Mas aí no internato, né, que ele acontecia na quarta-feira de cinzas, que geralmente quarta-feira de cinza é feriado na parte da manhã, né? E eu tinha que chegar lá meio-dia. E o que você acha que aconteceu? Já nesse dia eu cheguei atrasado. Então foi assim, já a primeira experiência, o Senhor já foi a primeira sova lá do exército. Eu chegando no exército, e lá é muito grande, né? E eu longe lá do lugar que é o alojamento, e eu escutando. Obrigado, soldado Feliciano. Obrigado, soldado Feliciano. Eu ouvindo aquela voz e pensando, isso é um anjo, isso é demônio, que é isso? Longe, sabe? Bem baixinho. E obrigado, soldado Feliciano. E eu fui chegando mais perto, e quanto mais perto eu chegava, mais alto ficava. Quando eu percebi que era, né, ali o pelotão onde eu fazia parte, né, os 3 pelotões, né, nós éramos 150 soldados. Só voltar um negócio aqui rapidinho, pastor. Sim. Como que... Mas só foi lá listar, aí os caras falaram assim, 20 anos, vai entrar a chapa. Essa ainda. Foi tipo isso? Foi 20 anos, já chegaram pra mim e falaram, você não vai entrar aqui não. E eu pensei, uai... Que bom então, né? Mas Deus falou pra mim vir aqui. Irmãos, e literalmente foi Deus. Tinha 12 mil inscritos. O senhor que queria... Não, Deus mandou eu ir. Sim. Eu fui, né? Eu só obedeci a palavra de Deus. Eu vou pro Deus exército. Lembrou o senhor. Andrão, vamos lá, chapa. Que lá, ele me deu essa palavra que lá eu iria, né, ser feito um pastor ali. Dali que eu sairia pastor. Amém. E as coisas são espirituais. A gente acha que tudo é muito natural, né? Mas Deus tem... Até Paulo fala isso, né? Primeiro vem o natural, depois o espiritual. Então, isso é poderoso demais. Foi um tempo que o senhor foi treinado até de várias formas, né? Tanto natural quanto espiritualmente. É verdade. Poderoso isso. E eu saí de lá para ser pastor. Foi literalmente, a palavra se cumpriu. Amém. Então eu entrei para lá só para ser moldado. Esse foi o seminário da minha vida, né? Então... e aí, você falando disso daí, eu nem me lembrava, mas a gente fica pensando que tem muita gente que tem que ser obrigada a entrar no exército, mas não é. No meu ano, só. Mas no meu ano tinha 12 mil voluntários. Gente que queria Gente que queria entrar. Tinha gente vindo de outro estado para Goiânia, muita loucura. Gente. E eu vendo aqueles 12 mil pessoas passando por diversas ali etapas, física, provas, um monte de coisa, e Deus foi me passando. Foi passando, né? E até que quando chegou no final lá, você tem 20 anos, né? E aí aceitaram, me jogaram para lá. Tá bom, então. Foi. E aí, quando a gente chegou lá nesse primeiro dia que eu cheguei atrasado, então, eles estavam sentando e levantando sem pôr a mão no chão. Depois você faz essa experiência na sua casa. É muito difícil. Mas você senta, e você fica... Deixa eu ver se dá para fazer aqui. É uma posição mais ou menos assim, e levanta. Senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. E obrigado, soldado Valeu, Feliciano. meu patrão. E eles me colocaram num lugar mais alto, e o tenente ficava me perguntando, você quer falar alguma coisa? De vez em quando, né? E eu, sim, senhor, deixa eu pagar com os meus companheiros, né? E ele falava, parecia o senhor mesmo dizendo, eu lembro da frase que ele falava, o senhor precisa entender, soldado Feliciano, que lá fora, o bicho era macho, lá fora, quando você erra, você tem as consequências sozinho. Mas aqui, quando você errar, todo o corpo vai parar. Nossa, quando ele falava aquilo, eu, que é isso? Isso aqui é a igreja. Isso aqui faz parte do propósito. Mas os caras ficaram lá por tanto tempo, até o primeiro dar cãibra e cair no chão e não conseguir levantar. Foi 1h30 para 2 horas. E quando acabou, eu pensei, agora eles vão me arrebentar, né? O soldado vai me matar. E pela graça de Deus, o propósito, né? De alguns dias atrás, nas seleções, eu tinha pregado. E aí uns converteram lá e falaram, ninguém vai bater no pastor, não. Ninguém vai bater.
defenderam. Rapaz, ninguém toca a mão no pastor, vai ter problema aqui, Não irmão. rela a mão, Foi. ungidão. Muita graça, porque os outros que eu vi isso acontecer não foi Rapaz, assim, não. não, Lá dentro apanha apanhava. mesmo. Você falou daquele negócio que tinha, que os caras punham No sabonete na isso, toalha, isso. né? Põe um sabonete na É toalha. bom, viu? Eu não tenho que experimentar, não, meu jovem. Com 25 Vou anos já, passar. listei certinho, graças a Deus. Pois é, e aí lá dentro eu vivi muitos milagres, irmãos, muitos, né? A célula lá chegou a ter 70 pessoas. Tem Nossa. vídeos aí, Dudu. Ah, é Acho que tem uns verdade, é vídeos verdade. dela. Vamos colocar o Essa vídeo, com célula aí. certeza. Magrela lá orando com a galera. Acho que deve estar no Instagram, alguma coisa assim. Mas foi um mover de Deus. Eu fiquei lá dentro por 3 anos, né? E o Senhor, ele me moldou, literalmente, nessa área de submissão. Né? Eu saí de lá aprendendo. Sabe de algo que eu tenho até hoje, até os dias de hoje, é que uma autoridade no exército, ela nunca entra num lugar e todos ficam da mesma maneira. É verdade. Ninguém. Se uma autoridade entrar, todos têm que tomar posição de sentido, prestar continência. Né? E hoje eu vejo isso até dentro da igreja. Sabe que esses dias o pastor Luiz foi no Garavela e quando eu fui abrir o portão para ele passar, ele passou com o carro, né, na hora de ir embora. Quando ele passou com o carro, eu bati os pés, irmão, tomei posição de sentido sem ver. E quase que eu prestei continência, aí eu passei a mão. Tchau, pastor. Opa, Mas é uma coisa que ficou assim aqui dentro, né? Mas Minha que autoridade bênção, está vindo. Então eu não posso ficar da mesma maneira. Não tem Amém. como. A autoridade minha está entrando nesse lugar. Eu não posso me comportar da mesma maneira, ficar com a mesma postura. Ele é autoridade na minha vida. Ele Amém. entende, irmãos? Isso é Verdade. poderoso. Foi uma das boas lições do exército. Vou mostrar aqui, ó, galerita, pra vocês, ó. Cadê A imagem tá ótima, né? a resolução Lá no- potente? Não sai, Chamava não, né? V3 esse celular aí. Quem Ah, tem eu o lembro. famoso V3, olha aí a imagem. E fala assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Baixa aí, velho, Flávio. Então, tipo, os justos são aqueles que fazem a vontade de Deus, sabe? E os seus ouvidos eles estão abertos ao seu clamor. Então, quando o justo clama, sabe, por alguma coisa para Deus, Deus escuta, sabe, a oração dele. Então, sabe, vocês aí que têm o desejo de enganjar, sabe, o desejo de seguir uma carreira, sabe, peça pro Senhor, seja justo, sabe? Não ande pelos maus caminhos e seja justo, que Ele vai ouvir. Sabe, o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhe extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta, e os livra de todas as tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos, mas... Aleluia, glória a Deus. Eu fiquei aqui um pouquinho de como é que fala? Disciplina aqui segurando o microfone para sair o som. Aleluia. Mas valeu a pena. Pastorzão, falando de autoridade, estou falando aí, agora vamos falar que a gente é bolsonarista aqui no 12. Mas não tô nem aí, não. A gente aqui é de Cristo. Você acha que é de Bolsonaro, o problema é seu. A gente é de Jesus. Eu também acho isso muito importante, sabe? Essa questão da autoridade, porque o brasileiro, a cultura do brasileiro, de modo geral, ela já não sabe lidar com a autoridade. Então, as pessoas, principalmente por causa de problemas familiares, né? Eu também tive alguns problemas em casa, passei alguns problemas parecidos. A gente não sabe, né, de modo geral, o brasileiro, de modo geral, a lidar com a autoridade. Tanto ele exercendo a autoridade, quanto a autoridade estando presente no local. E isso não é algo apenas de exército, né? Na verdade, é algo que a Bíblia nos ensina. Do reino, o respeito né? à autoridade, o respeito ao pai e à mãe. Uhum. Não só o respeito, né? Porque eu posso respeitar o senhor aqui de boca, de aparência, mas o meu coração está desonrando, a minha mente está desonrando, pensando em coisas ruins. Uhum. E isso é tão importante nos dias que nós vivemos hoje, e a gente não precisa falar apenas de exército, né? Porque existe ainda um exército maior ainda. Obviamente, o exército é um exemplo, uma das poucas corporações, né, no país, pelo menos eu vejo. Deve ter gente lá. Foi? Deve ter um ou outro corrupto, mas eu imagino que não fique. É uma das poucas corporações no Brasil que tem respeito, né? São as forças militares, né? Exército, Marinha e Aeronáutica. Um beijo, um abraço aí pra você que é um salve aí pra que é militar. De verdade, eu queria ter seguido carreira militar, como policial militar, né? Mas minha esposa
Acho melhor ser editor de vídeo. Mais seguro um pouco. Enfim. E isso, a cultura do brasileiro, as músicas, tudo, isso vai ficando na cabeça. Eu tava aqui segurando o negócio de verdade, tava pensando nisso, não. Tanto que é importante nós falarmos a respeito dessas coisas. Porque o jovem que é desregrado, a criança que é desregrada, que vive dessa forma, ela vai ser um futuro marginal, ela vai ser... Ela nem consegue ter uma segurança em si. Tem pesquisas que falam a respeito disso, né? Desenvolve ansiedade. Desenvolve ansiedade. E não é só uma questão apenas de respeito humano, mas é uma questão de respeito para com Deus, respeito para com as coisas de Deus. Verdade. Sim, né? é verdade. Sabe que eu também, nessas muitas correrias da vida, né? Eu fiz um trabalho, né? Assim, tive a oportunidade de pregar dentro de um presídio, né? E por muitos domingos eu ia ali. E sabe que as pessoas que eu conheci ali, todas elas tinham um problema com a autoridade, principalmente a autoridade do pai. Todas, é impressionante. Não tinha nenhum jovem ali, inclusive encontrei uns lá. Um dia eu tava entrando e pastor! Você me conhece, rapaz? Conheço! Uai, E eu, da onde? Ele tava no encontro. Se eu tivesse escutado aquilo que o senhor tinha falado aquele dia no encontro, eu não tava aqui. E aí eu ia conversando com eles e vendo, né? O problema é com a autoridade, principalmente com o pai. E é uma coisa que o diabo trabalha muito, né? Você vai ser pai agora, né, Guilherme? Né? Por causa da autoridade de Deus. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 11, no versículo 7, que o homem, né, nós estávamos falando sobre isso esses dias, pregando para alguns homens, que o homem ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher ela é a glória do homem. Então há uma diferença, entende? O homem, a posição dele como marido, como pai, né, aqui na Terra, ela expressa a imagem e a glória de Deus. Verdade. E por isso que há um ataque tão grande contra... né, a masculinidade, esse feminismo, essa doutrina e todo o levante da mídia, das redes sociais contra o homem, querendo efeminilizar, né, querendo mostrar ali só o extremo, né, de um lado o machão, do outro lado o homem. Eu tava pensando nisso agora. Então, isso daí tudo, né, é para acabar com a imagem e com a glória de Deus. E quando você acaba com isso, você acaba com a família. É verdade. É por isso que tem tantos jovens perdidos hoje. Porque não tem uma referência como pai, né, ali. Isso é terrível. A gente até tinha falado algo parecido no podcast com o João Marcos, da Rede Senhor, a respeito da autoridade do pai, né, que a mídia, ela trabalha justamente para destruir isso. Engraçado, o senhor falou das redes sociais, eu estava lendo hoje mesmo, uma postagem de um Instagram americano, não lembro o nome exato, não é bom falar, né, que a gente não pode levar um processo, não tem dinheiro para pagar advogado. Mas estava colocando um camarada lá, um ator, também não vou falar o nome do ator, como símbolo de masculinidade. Só que o camarada, assim, não é o símbolo da nova masculinidade. Só que o camarada não é um símbolo da nova masculinidade, nada. Então, ele da nova, né? Mas não é da verdadeira. Mas não é da verdadeira. Verdade. E o contrário da masculinidade saudável, muita gente pensa, né? Acha, como o senhor falou, não é ser machão, não é ser durão. Na verdade, tá bem distante disso. Tá muito distante do afeminado, da feminilidade, né? Da feminilidade que não é para ter no homem, né? Mas também tá assim, acho que tá mais distante ainda da brutalidade, porque Sim. Jesus não era bruto. Verdade. O maior exemplo de masculinidade é Jesus, né? Verdade. Sim, com certeza. A sociedade ela tem limitado o homem em três homens. Existem 3 homens hoje na sociedade que tá assim, tá na moda. Bombando. Tá bombando. É o efeminado, é o zero à esquerda, o banana, né? Aquele que não toma decisão nenhuma dentro de casa e que deixa a mulher tomar, e o machão, o bruto que espanca, o que agride, né? Com palavras, com gestos, com tudo. Mas nenhum dos 3 se parece com o nosso Senhor. Verdade. Jesus, em primeiro lugar, ele deu a vida pela esposa, né? Pela noiva. E esse é que é o verdadeiro homem.
Sabe que um dos dias mais tristes no meu casamento foi uma crise financeira que eu passei que eu não tinha dinheiro para comprar shampoo para minha esposa, sabia? Foram poucas as vezes que... Eu confesso que eu sou chorão. Eu sou muito chorão pela presença de Deus. Toda vez que eu vou falar de Jesus, eu choro mesmo. Falar de Jesus é poderoso. Jesus é a minha vida, sabe? Amém. Mas no casamento, lidando com as coisas diárias, minha esposa nunca me viu chorar assim. Né? Todas as vezes que tivemos problemas, nesse caso mesmo, era um problemão. A gente estava assim... praticamente tinha perdido, né, uma casa que a gente tinha comprado e não tinha para onde ir. E a gente teve que construir uma casa às pressas e faltava muita coisa para mim. Eu não tinha sapato, eu tinha um sapato que estava furado, a mesma calça durante muito tempo e não estava nem aí. Mas o dia em que faltou shampoo para minha esposa, esse dia eu tive que sair de perto. Eu falei, eu preciso ir ali, e eu saí para chorar e para falar com Deus, Senhor, que falte para mim, mas não falte para ela. Amém. Eu preciso morrer por essa mulher. Tem gente que pensa que o maior objetivo da vida dele é ser pai de multidões, né? Ainda que isso é um objetivo poderoso. Eu sou pastor e creio que eu fui chamado para isso. Amém. Mas sabe que antes disso tudo, eu preciso cuidar da minha esposa. Amém. A Bíblia mostra, o apóstolo Paulo mostra lá em Timóteo que a família ela é prioridade. Se eu não consigo ser um marido, um pai, um exemplo dentro da minha casa, do que adianta eu ganhar... Fala, né, que quem não consegue governar bem a casa não pode governar bem. Justamente. Então, nós precisamos desse exemplo que é Cristo, que Amém. ele morreu. Amém. Dificilmente alguém vai chegar em você, né, Guilherme, que é casado, e falar, o ladrão vai falar, um dos dois tem que morrer hoje, ou o Guilherme ou a Maiara. Que eu vou na frente. Mas se falar, você sabe que vai ser você que vai morrer, amém? Com certeza, amém. Mas essa morte que Jesus fala, ela é diária, ela é todo dia ali, você deixando dos seus prazeres para fazer sua esposa feliz. Amém. Um dia o pastor Aloysio falou isso, que o maior objetivo da vida dele... empreendimento. Não, isso é um marco, né? É. Pensa, qual o maior objetivo da vida do pastor Aloysio? Você não pensa nisso? Porque o cara é uma referência para nós. O pastor Luiz é uma lenda mesmo para mim. Eu sou fã. Mas eu sempre quis saber essa resposta. Qual será o maior objetivo da vida do pastor Aloysio? E me surpreendeu muito, porque a resposta dele foi fazer a pastora Márcia feliz. Aleluia. Que é isso? A gente pensava que era abrir igreja, que era, né, ter igreja no mundo inteiro. Abrir que era... igreja. Não, ele falou, o maior objetivo é fazer a pastora Márcia feliz. Amém. Uau, isso é poderoso, né, irmão? Com certeza. Galerinha, inclusive, na nossa rede a gente tem um grupo, né, pastor? Temos, é verdade. Um grupo que chama Valentes, né? Um grupo onde o pastor, ele sempre lança lá, toda semana, um tema justamente sobre isso, né? Isso. Sobre o homem de Deus, né? Amém. Tudo mais. E qual outro assunto que o senhor acha, tipo assim, relevante para esse momento? Para o momento que a gente tá vivendo? Sabe, além de, tipo assim, como é que fala? Essa questão de se posicionar e tudo mais. Uhum. Qual outro assunto o senhor acha relevante para adolescente, principalmente, né? Que... Liderando jovens, ou pior ainda, adolescentes. Então, já marcou o podcast aí. Ela é Eu do me Dudu. arrependo disso aí. Do Não, Dudu. pastor, quem tá eternizando isso aí é o amado Deus. Os adolescentes ouvem isso e rir, mano. Ah, mas é bom demais. É mesmo. Liderar Eu gosto. adolescente Muito bom mesmo. realmente. Eu sou fã, irmão. Sou fã de adolescente. Tem muita gente que reclama, né? Porque fala que é muito alto e baixo, que um dia quer ganhar o mundo, no outro não quer nada, não quer nem sair do quarto. Mas eu sou fã. Porque, assim, quando o cara converte mesmo, irmãos, ele é uma explosão, é uma Verdade, bomba. verdade É mesmo. impressionante. Né? Eu vi isso na minha célula. Eu liderava uma célula pequena e do dia para a noite, né, eu lutando com os adolescentes, quando eles entenderam o propósito, a minha célula chegou a 47 pessoas. Foi um mover, um avivamento mesmo. Nós tínhamos uma Kombi, eu tinha uma Kombi na época, eu lotava essa Kombi de gente, era um barato. E aí, depois eu vi isso no discipulado, né? Eu saí de 5 células para 16, tudo com adolescentes. Né? E vi isso também na rede. Na rede, né, nós tivemos alguns problemas no começo. 30 células nós começamos, 32 células. Lembro, né, muito exato dos números, 288 pessoas. E hoje nós somos, né, 96 células, estamos chegando a 1.000 membros.
Porque eu creio. E os adolescentes que lá atrás deram muito trabalho, estão crescendo, avançando, permanecendo, tendo filhos, casando e dando futuro. Nossa, pastor. Mas Passou um filme. passou um filme aí, Dudu. Passou um O filme, Dudu mano. começou a liderar uma célula com 13 verdade, anos é nessa verdade. rede É e me isso, dando Dudu. trabalho. Sabia que o pastor Marcos Mota, um beijo, pastor Marcos Mota, que eu amo muito. Ele falou pra mim, Leandro, você quer pôr esse líder pra liderar? Eu falei, pastor, ele é apaixonado, é homem de Deus. Ele, você vai pôr seu nome em jogo. E eu falei, pastor, eu ponho meu nome em jogo pelo Eduardo Cardoso. Rapaz, eu tenho moral, filho. O presbitério do Garavelo. Glória a Deus que você permaneceu. Ouviu esse nome? Porque se eu não tivesse permanecido, o senhor que tava ruim na foto. É, né, eu pastor? ia ficar manchado. Mas glória a Deus que o Dudu permaneceu e hoje nós vemos aí, né, depois de 7 anos, o mover de Deus. Mas sabe de algo? Se não permanecer, se não insistir, É verdade. não vai Isso é desfrutar. verdade. É uma semeadura. Dia após dia a gente semeia, planta. É verdade. E a colheita virá um dia. Isso é a certeza. Isso é certeza. Pra falar aqui, vou dar um momento elogio cast aqui rapidinho. Esse rapaz aqui realmente é uma benção. Amém. Desculpa. Realmente é uma benção. Amém. glória a Homem de Deus. Deus, alguém que tem um coração mesmo pro Senhor. E, Obrigado. além de ser Glória a extremamente criativo, né? É verdade. Muito criativo. Pastor, E sobre... Quer falar? Só é porque, Agora mano, você quer eu falar, falei, né? não, é porque eu tava postando no story, mano. Pois que é, eu mas eu cedi a vaga pra você. Pastor, não, é porque eu tava me passou um filme, porque eu lembro das peças, né? Eu, tipo assim, eu não sei se eu lembro de ter dado muito trabalho assim no senhor, não. Não lembro de Isso é muitas bom vezes. demais, o senhor- graças a Deus, tô Eu sou- brincando. Eu sou Não. top, né, Dudu? É, Vai, Dudu. tô brincando. O povo deve achar que eu sou assim, sabe? Posto de arrogância. Um posto de arrogância. Mas é porque eu, graças a Deus, eu não, eu já nunca tive dei muito sim. trabalho. Né? Já Eu, tive graças problema. a Deus, Não graças é a isso, não. Deus. Com questão de autoridade. Tipo assim, com algumas pessoas eu já tive muito problema com a autoridade, inclusive com a Amadeus, né? Mas com o senhor eu não lembro de ter tido Não. muito, não. Mas é porque eu lembro das peças raras, né? Eu lembro do Vitor Augusto. Nossa. Será que ele pode falar? Se pode, tá? Pode, o que é isso? Eu lembro, Esse aí, pastor, Se do não encontro. puder falar, nós fala mesmo. Tanto trabalho que já deu, ué. Trabalhador tem que usar, né? Agora os cases de sucesso. É porque eu lembro de um encontro que eu fui trabalhar e ele era líder em treinamento. Aí eu já era líder. Ele era líder em treinamento. Aí ele tava falando assim, porque tinha uns meninos lá que tava indo primeira vez no encontro, sabe? Ah, Aí ele falando assim, os meninos reclamando que tinha que ir pra cozinha, né? Que líder em treinamento tem que ir pra cozinha, viu, meu brother? Primeira vez no encontro. Aí ele falando assim, pois é, por que vocês acham que eu parei de desviar? Por causa disso aí, ó. Toda vez que eu desviava, voltava, tinha que ir pra cozinha pra É o lavar. conselho dele lavar. pros irmãos não desviar. Pensa no Irmão, não conselho do desvia. cara. E ele era assim, tenso, viu? Eu lembro das brigas dele com o senhor e tudo mais. Nossa. Mas ele é um exemplo de, tipo assim, alguém que realmente... O pastor, o transformado senhor pelo foi uma peça fundamental na vida dele. Eu penso, né, que ele, tipo assim, não seria um homem bem sucedido como ele é hoje se não fosse, né, se o Senhor não tivesse usado o Senhor hoje. Aleluia. Né, durante esse tempo, insistindo, indo atrás. Não sei se é toda essa bênção que você fala, não. Eu tenho meus dias de carnalidade. Eu também. Tá. Não, o senhor é... Que é o momento... eu como é que é o nome do momento? É elogio cash. Elogio Momento cash. elogio cash. Mas assim, irmãos, às vezes, você falando do Vitor Augusto, eu lembro de uma ocasião que ele assim, me respondeu no encontro na frente dos irmãos. Nossa, e eu aí eu lembro, eu fui tava e lá. dei outra paulada nele. Acho que você tava arrumando, né? Eu arrumando as câmeras e eu sei que ele falou, vou embora então. E eu, vai embora do encontro, vai! E porque eu não sou essa gracinha toda, né? É, que com você tá falando. E na hora eu mandei ele embora, mas na hora o Espírito Santo falou pra mim, né? Ele também é ovelha. Eu lembro do Espírito falar isso claro no meu coração.
E quando o Senhor me falou aquilo, nós estávamos no momento do amor de Deus ali e da cruz, né? Que a gente sempre faz um momento poderoso onde a gente passa um vídeo e eu não gosto que dê errado de jeito nenhum, porque eu gosto de marcar os encontristas, mas deu errado nesse dia e a culpa um pouco era do Vitor e aí eu mandei ele embora. Mas sabe que quando o Senhor me falou isso, eu me lembrei, né, do pastor que largou as 99 para ir atrás de uma. E eu literalmente, eu larguei tudo e saí atrás desse irmão. Ele na moto, desgovernado, chorando muito, e eu com o carro, eu fui, para o carro, e ele não queria parar. E aí eu fui fechando ele, chegou uma hora que ele ou batia na cerca ou ele batia no carro. E aí ele parou, e eu lembro que nesse dia eu falei pra ele, você é uma ovelha amada, meu irmão, né? E aí a gente pediu perdão pro outro, né? Mas levei ele pro encontro de novo. Amém. E glória a Deus, né? É nisso. Às vezes dá trabalho, às vezes a gente chuta o balde, mas não desiste. O importante é nós não desistirmos de ninguém. Amém. Hoje é um irmão frutífero, né? Um discipulador muito abençoado, casado, uma bênção. Mas deu trabalho mesmo. Esse trabalho Tem mais alguma pérola dele, assim? Não precisa ser Do dele, mas é Vitor? que ele normalmente É o assunto, é o né? assunto, Esse né? irmão É o aí. comentado. Sabe que esses dias eu tava pensando, eu falei com Deus, né? Deus, eu queria tanto uns discipuladores bonitinhos, sabe? Tem um pastor lá no Garavello que o discipulador dele é todo arrumadinho, tudo de terno, sabe? E eu ficava assim olhando, gente, por que os dele é tão bonitinho e os meus é tão maluco, né? E aí eu olhei pra minha rede, o irmão tava dançando a música para a direita, para a esquerda. Aí quando ia pra frente, ele fazia para a frente, parecendo que tava dançando El Chan. E eu, meu Deus, por que o senhor só me dá maluco? E eu fiquei pensando, os outros pastores têm tanta gente bonitinha, né? Mas Deus me dá os malucos. Amém. Mas o Senhor me falou que é através dos malucos que eu vou tocar essa geração. Aleluia, Amém. aleluia. Isso foi poderoso nesse dia, né? E o Vitor é um cara desse, é um maluco, né? Às vezes ele faz as coisas sem pensar, de glória em glória, tem avançado, tem crescido. Não só ele, mas Amém. todos os irmãos. Quero mandar Também um... um abraço pro João Paulo, né? Isso. Tem um apelido aqui, melhor não falar, não. Deixa eu O falar. João Paulo é o outro, né? O João Paulo Ele tem... é doido, menino. João Paulo, você é louco. Você é um cara legal, eu gosto de você. João Você é Paulo é uma bênção. bênção. João Paulo tem história também. Eu sei, mano. Eu É sei. verdade, Eu discipulador respeito ele do demais. Ele é uma bênção. Orador de defunto, né? Nós já oramos por defunto. aí. Ah, é, pastor? Não, conta essa acontece história aí. aí. Essa Essa é é boa. boa. Olha, eu falando de defunto, mas é o pai do cara, né? Ei, vai dar problema. É porque o João Paulo é outro irmão muito abençoado, né? Na época, ele não era discipulador, mas o pai dele passou por uma enfermidade muito grande, né? E ele tinha problema nos pulmões, acho que era até câncer, não lembro Sério? agora. Mas eu sei que o João Paulo sempre me perguntava algo. Pastor, meu pai vai pro inferno? E eu falava para ele, declara a palavra. Você e sua casa servirão ao Senhor. Amém. E eu lembro que eu passei até um exercício para ele que eu fiz. Eu falei, escreve esse versículo num papel, põe no espelho da sua casa, que todas as vezes que você for pintar o cabelo, você vai declarar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Mas aconteceu que o pai dele foi para UTI. E ele não saiu da UTI. E nós nunca tivemos oportunidade para pregar para o pai dele. E a luta do João Paulo não era nem o pai dele morrer, mas era o pai dele ir para o inferno. E eu lembro que muitas vezes ele me ligava, pastor, tá piorando a situação, meu pai vai morrer. E eu falava para ele, João, a palavra de Deus está dizendo, você e sua casa servirão ao Senhor, agarra nisso. Não importa o que vai acontecer, seu pai não vai morrer antes de aceitar Jesus. Amém. Mas o tempo foi passando e ele foi piorando. E chegou um dia em que o João Paulo recebeu a notícia, o pai dele morreu. E a gente não teve oportunidade de pregar, ele morreu dentro da UTI. Nós não pudemos ir lá, orar por ele, não deu para despedir, não deu para realmente fazer ele confessar o Senhor Jesus. E quando o João recebeu essa notícia, ele me ligou questionando, o senhor disse, pastor? E eu realmente tinha dito. Eu falei para ele que a palavra de Deus ela não pode voltar só vazia, João.
E ainda que seu pai morreu, ele morreu no Senhor. E ele me fez um desafio no meio daquela loucura. Ele, pastor, vamos orar pro meu pai ressuscitar para ele aceitar Jesus. É isso aí, você falou Vamos tudo. lá. Nem que seu pai ressuscite, mas ele aceite a Jesus, mas você e sua casa não vão servir ao Senhor. Amém. Você e sua casa será salva. Amém. E nós declaramos essa palavra, e nessa palavra eu fui para o hospital. Cheguei lá com quem? Com o discipulador do João. Sabe quem que era? O Vitor Augusto. Que Ai, gracinha! Ai, gracinha! E aí nós chegamos ali, irmãos, e aquela luta, a secretária não queria deixar a gente entrar, né? E uma situação muito constrangedora. Eu sei que, para resumir, a gente acabou entrando ali, né? O segurança era meio crente. Eu sei que nós entramos para dentro do hospital e correndo num corredor, a gente não sabia nem para onde a gente estava indo. Encontramos uma senhora lá e eu falei para ela, você crê que Jesus ressuscita os mortos? E ela, creio, sou da Assembleia de Deus, é essa mesmo. Essa mesmo. E onde que Aleluia. ficam os corpos aqui? Ela meio com medo, porque se ela falasse, ela podia ser mandada embora. E eu falei, pode falar, fique em paz, nós não vamos trazer problema para a senhora, nós só queremos orar por ele, porque Jesus vai ressuscitar alguém aqui hoje. Amém. E ela vira aqui à direita, à esquerda, você vai lá fora, lá vai ter um barracão onde vão estar todos os corpos. E a gente chegou nesse barracão, cheio de corpos ali mesmo, literalmente. A luz não estava funcionando, a gente teve que pegar o celular. E, irmãos, que situação. Eu pensei que eu ia chegar e eu ia pegar o defunto e jogar na parede e falar, levanta em nome de Jesus! Levanta, meu filho! Mas quando a gente viu aquele tanto de corpos empilhados e tinha que abrir o saco e ver se era o pai do João, e aqueles corpos gelados, aquela coisa, a fé foi diminuindo. Quando eu achei o corpo, eu olhei, tinha sangue no nariz, na orelha, peguei aquele corpo gelado. O João e o Vitor estavam lá no pezinho só, ressuscita Jesus, né? A voz nem saía. E a minha voz literalmente travou, irmãos, travou. Mas eu comecei a orar devagarzinho e aos poucos o Senhor foi me dando fé. E eu, Senhor, traz espírito de vida, vem, ressuscita. E nada aconteceu. Eu sei que no final da oração, chegou todos esses personagens dessa história lá nesse barracão, inclusive a mãe do João. E eles perguntaram o que a gente estava fazendo, né? E aí a gente descobriu, né? Que a mãe dele pegou e falou para nós, acho que foi isso mesmo. Acho que foi a mãe dele. Falou que o João falou, mãe, é porque meu pai precisa ser salvo. Ele tá indo pro inferno e nós viemos orar para ele ressuscitar. Mas aí ela contou que no sábado, isso era na segunda-feira, no sábado tinha aparecido um homem na UTI, né? E ele se chamava Jesus. E ele falou do evangelho pro pai do João e tinha falado que dentro de 2 dias era para ela preparar a casa, que ele estaria com ele no paraíso. Olha que poderoso isso, né? Nossa, E aí a mãe dele preparou toda a situação no domingo, na segunda, preparou o João Paulo, e na segunda veio a notícia que o pai dele havia falecido. Essa história foi poderosa. Depois daí eu vi que a palavra de Deus, ela é a base. Você pode se apegar a ela, não importa o que aconteça, você pode estar diante da morte, mas apegue a palavra, porque ela é verdadeira. Amém. Aleluia! Glória a Deus. É porque normalmente Aleluia. nas circunstâncias a gente quer se apegar ao fato, né, natural. E aí quando a gente olha ao nosso redor tem só morte, né? É verdade. Inclusive quando Pedro ele foi andar na água com Jesus chamou ele afundou, começou a afundar porque ele olhou Para as circunstâncias, coisas ao redor. né? Para as ondas. Mas enquanto olhava para Jesus, ele tinha poder, né? Podia Aleluia. andar. Bênção demais. Rapaz, Amém. poderoso. Eu fiquei aqui vidrado na história, porque realmente, olha só, né? Eu tava pensando, né? Até eu tava pensando algumas coisas antes, mas eu fiquei tão focado na história que eu esqueci o que eu tava pensando antes. Mas eu lembrei. A intensidade, né? A intensidade, ela é importante. Ela não é a coisa principal, mas ela é muito importante. Por quê? Porque os homens de Deus, eles sempre foram intensos. Jesus era intenso no que fazia, né? Voltando um pouco até aquele assunto da masculinidade, né? Eu disse que Jesus não era bruto, e realmente ele não era. Mas no momento de ser posicionado, de se colocar para fazer a coisa certa na hora certa, quando, por exemplo, lá no templo, que ele saiu quebrando tudo, ele não pecou,
né? Ele não foi bruto, ele foi o que ele tinha que ser no momento. E é o que o homem de Deus precisa, assim, né? O homem de Deus ele precisa ter esse tempero do céu, vamos dizer assim. Essa intensidade também até na emoção. Porque, para mim, foi uma dificuldade que eu sinto que eu passo até hoje. No meu encontro, eu não consegui expressar emocionalmente o que eu estava sentindo interno, sabe? É um negócio até meio paradoxal. Mas, de verdade, por quê? Esse problema que eu tive, né? Por causa da minha infância, da minha adolescência, né? Ali influenciado por rap, por Mano Brown, que nunca chorava, nunca ria, esses trem, aí já viu, né? E só que essas coisas são sérias, porque a gente leva elas para a nossa vida e aquilo vai criando dentro da gente, vamos dizer assim, até travas. E até hoje eu passo isso. Mas uma coisa que eu admiro muito no Senhor é essa intensidade nas emoções. Amém. Sabe? De verdade, né? Quando é pra rir, pra chorar. E era o que Jesus foi, né? Inclusive, um dos lados, né, da masculinidade errada é isso. Até mesmo, eu acho que é algo do mundo, o que o mundo tá fazendo isso com as pessoas, né? Até as pessoas mais frágeis emocionalmente, elas não falam, elas não demonstram emoção, elas deixam tudo pra si, elas não demonstram aquilo que elas estão sentindo de fato, né? E é poderoso saber que no nosso meio tem pessoas que têm essas emoções saudáveis, né? Que têm intensidade nas coisas que fazem, né? Verdade. Glória a Deus por Aleluia. isso. Amém. Eu admiro de verdade isso no Senhor. Amém. Aprendendo aqui, é porque eu não coloquei a câmera em mim pra eu não perder, né? Mas eu tava assim, vidrado na história, realmente. Glória a Deus. Poderoso. Sabe, você falando a respeito disso, de Jesus ser posicionado, sabe que eu creio em algo que no decorrer da vida mesmo eu vi que há guerras que só são vencidas pelo homem, né? Que, por exemplo, dentro do casamento, você vai enfrentar algumas guerras que você só vai vencer quando você, homem, se posicionar. Amém. Quando eu casei com a minha esposa, ela tinha muitos problemas de saúde, sabe? Ela tinha asma, né? Eu me lembro de vezes em que eu tive que carregar ela nos braços, correndo para o hospital para colocar o oxigênio, porque senão ela ia morrer. Ela tinha problemas de gastrite muito aguda, né? Ela era estéril, não podia ter filhos, né? Todos os exames estavam ali. Mas houve um dia em que eu me posicionei mesmo, né? Dessa forma, que, vamos dizer assim, né? No goianês aqui, eu joguei a mesa para cima, eu chutei o pau da barraca. Nesse dia eu grilei, sério. Sabe que a primeiro momento, teve um momento em que eu falei como se o diabo estivesse na minha frente. E eu falei para ele, você solta ela, porque ela é minha esposa. Deus me deu ela, e eu não aceito mais que você toca nela. Amém. E sabe que a minha esposa, ela tinha ali os exames, né, que tudo comprovava que ela não podia ter filhos, né, e eu falei para ela, né, que aquilo ali era tudo uma mentira. Jesus nunca falou isso. Ela era curada. E eu até escrevi ali no envelope, né, essa pergunta: Jesus tinha alguma enfermidade? Jesus tinha enfermidade, alguma coisa assim, a pergunta. Porque se Jesus não tinha, ela também não tinha. E eu vejo que essas guerras que foram vencidas no meu casamento, até mesmo minha esposa ter sido curada, foi porque o Senhor estava esperando eu me posicionar, literalmente. Já era crente, já estava aí na vida da igreja, mas nunca tinha vencido essas coisas. E literalmente minha esposa foi completamente curada, né? Hoje nós temos 2 filhos abençoados, né? Ela nunca mais jogou a bombinha de asma fora, nunca mais teve problemas, né, com gastrite. Glória a Deus. Amém? Um Mas isso é poderoso. Puro, né? E aí eu lembro que eu tive que posicionar em fé, né? Falei para ela, olha, você vai ficar grávida. E ela não acreditava ainda em primeira mão, mas eu fui lá e comprei a roupa do meu filho, né, como sinal de fé. Levei para ela falou, eu não dou conta. Mas essa é a verdade. Amém. Daqui 6 meses você vai ver. Nem foi nem 6 meses, foi 3 meses depois. Eu falei 6, mas 3 meses depois veio a notícia que ela estava grávida. Glória a Deus. E acho que tem esse Glória a vídeo aí Deus. também, Tem? no Instagram. Ela chorando, rapaz, no dia que ela eu descobre. lembro desse vídeo. Só que esse tá antigo, deve estar lá mais velho aí. Esse é poderoso. Vou tentar Glória achar a aqui. Deus, glória a Deus. Mas Deus isso é bom. verdade, a gente precisa se posicionar. Inclusive, pastorzão, isso é uma coisa que a própria... Ela não é pastora, né? Mas eu chamo de pastora por respeito. Tipo assim, pastora... Como é que fala? Ordenada, sabe? Aham, sei. Sim, entendi. entendi. Mas aí, ela me falou uma vez, por causa que eu sempre orei, né?
para ser curado do problema de vista. Aham. E quando ela descobriu isso, ela ficou indignada, né? Eu até falei com o senhor, falei com o Paulo, eu acho, na época que era meu discipulador, Aham. porque eu não queria aceitar. E aí eu quebrei o óculos, sabe, como um ato de fé. E aí ela sempre apoiando e orando e declarando que eu não tinha mais Amém. essa enfermidade. Porque foi algo que ela aprendeu com o Senhor. E depois disso, né? Tipo assim, eu fiz uma cirurgia, só contar um breve testemunho aqui, rapaziada, exclusivo para vocês. Aleluia, esse é poderoso. Eu fiz o médico, eu tive um problema do nada, inclusive esse problema eu descobri na igreja, porque, tipo assim, tinha um cara na minha frente aqui, ó, e o pastor pregando lá. Quando eu olhava de cá, eu conseguia ver o pastor. Quando eu olhava de cá, eu ficava embaçadão. Foi nesse dia que eu percebi que tinha alguma coisa errada na minha visão. E aí, eu fui no médico, minha mãe, né, desesperada, me levou no médico. O menino tá morrendo, doutor. Aí, ele falou, olha, esse é um problema que chama ceratocone. E esse problema, a gente precisa fazer uma cirurgia que não é para resolver o problema, entendeu? É só para retardar, entendeu? Porque naquela altura eu tinha 17 anos, então essa doença ela normalmente se desenvolve até os 23, 25. E aí continua a sua córnea, por isso chama ceratocone, ela vai virando um cone. Ela vai afunilando e vai virando um cone, por isso vai distorcendo muito sua visão. Sim. E aí, ele falou, olha, nós vamos ter que fazer uma cirurgia, mas essa cirurgia não resolve o problema, não cura, não vai melhorar a visão dele, mas ela vai retardar o problema, porque senão ele vai ter que fazer, a alguma altura da vida, ele vai ter que fazer um transplante de córnea. E minha mãe, né, o médico é meio ateu, sabe? Doutor Francisco, um beijo, um abraço. Ele falando essas coisas, minha mãe falando, não, mas ele vai ser curado. Isso aí, você pode ficar de boa, viu, meu patrão? Ele vai ser curado. Fica de boa, chefe. E aí, no dia da cirurgia, eu tava muito nervoso, fizemos a cirurgia. Aí, algum tempo depois, eu acho que um mês depois, eu voltei para ver o resultado. Antes de tudo isso, eu tinha 5,5 graus no olho direito, né? Já estava bem evoluído, ia piorar demais. O futuro era você ficar cego. Aí, ele tinha falado, ó, só vai estabilizar. Mas depois, a gente fez os exames de novo e descobriu que agora tinha 1,25. 1 grau e 25. E ele ficou impressionado. Tardou muito, né? Como é que... Pois é, é porque, tipo assim, era um negócio que era só pra parar ali, só não vai ficar pior, mas ruim vai ficar, entendeu? Ia ficar Só os que 5 melhorou. graus. Exatamente. Mas o Senhor foi lá e pôs o dedo. Amém. E diminuiu. E eu creio, em nome de Jesus, eu continuo crendo. Eu sempre coloco isso nos meus áudios de orações. Amém, já deu sabe? certo. Nos meus áudios de oração do jejum. E eu creio que eu vou ser curado. Em nome de Amém. Né? É só descansar. Aleluia. Curado completamente. Que ele Aleluia. começou, Deus. ele vai ter que terminar. Amém. Pastorzão, pra gente finalizar, ainda que eu queria que continuasse, mas minha esposa já tá aqui mandando mensagem. Te amo, meu bem. É uma palavra aí que o senhor tem para deixar para os jovens e adolescentes que estão nos vendo, né? Para os irmãos que estão vendo, né? Acredito que deve ter irmãos mais velhos também, né? Amém. Levando tudo Mano, isso em consideração, autoridade. Desculpa, Sim? só uma coisinha aqui. Eu queria ler algumas perguntas do pessoal de casa que Aleluia. mandou. Então, antes da... Pode? Pode. Com certeza. Primeira vez nós Quer fazemos dizer, isso. pode, Maiara? Tem que perguntar. Pode, Ah, pode. Não, vai rapidinho. Aqui, ó. Então, a primeira pergunta aqui, ela é do Vinícius Mateus, né, que trabalha aqui com nós. Quando foi que teve convicção do seu chamado pastoral? Então, eu demorei um pouco, né? Eu não queria acreditar. E aí eu falei para o Senhor, eu fiz um teste de novo convertido, né? Novo convertido tem essas coisas. Se o copo cair é porque é para Deus, Deus tá falando. Eu fiz esse teste, eu falei pro Senhor que eu queria 3 homens de Deus que eu considerasse homens de Deus, que de alguma forma eu ia ver que eles eram homens de Deus e que eles confirmassem o meu chamado. Amém. Então, 2 desses homens, né, foram aqui nosso mesmo, né, da nossa igreja, né, pastores renomados, né, que eu já admirava-os, e eles oraram comigo confirmando esse chamado.
Mas o terceiro demorou demais. Nossa, mas demorava para esse irmão chegar. E eu ficava naquela, cadê esse homem de Deus que não vai vir? E um dia eu fui fazer um trabalho numa creche de crianças que eram carentes mesmo, não tinham tanto dinheiro. E os pais deixavam essas crianças lá e iam trabalhar. E eu fui para lá para pregar mesmo, para evangelizar. E a gente colocou um louvor. Mas um daqueles meninos, ele era filho de um pastor. Tinha 5 anos só o menino, rapaz. Rapaz. E as perguntas que eu fazia para Deus, né? Esse menino respondeu. Olha Mas só. ele, assim, ele falou, eu lembro das palavras dele, um menino de 5 anos, imagina a cena, esse homem aqui de quase 2 metros de altura, 1,92 m, né? E eu de joelho, prostrado, e esse menino com a mão na cabeça e falando, para de duvidar. Você é pastor, Aleluia. 5 anos de idade, você é pastor, e eu não vou falar novamente, é para você ter convicção, esse é o seu Daquele jeito bem chamado. assembleiano mesmo. Aí esse foi o terceiro homem de Deus que veio, e Aleluia. a partir daí eu nunca mais tive dúvida, eu nasci Amém. para isso é minha alegria. Você Glória a falando Deus. aí de ser militar, que você sempre teve essa vontade. Guilherme, eu fiquei lá 3 anos, mas 3 anos desejando sair de lá. Sempre falava pro Foi Senhor, bom me tira demais. daqui. Então não perdi foi nada. Quando que vai acabar esse negócio? Porque eu quero ser pastor, eu quero ser pastor. E depois de 3 anos, né, quando concluiu o mesmo tempo, foi quando eu ganhei meu capitão pro Senhor Jesus. E aí o Senhor falou, seu papel aqui tá cumprido. Vai, meu filho, vai pro campo. E aí Aleluia. eu fui cuidar do exército de Deus, de fato. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Outra poderoso. pergunta aqui do Leonardo Eduardo. Leozinho. Pastor, o que o senhor diria para um jovem que está há anos na igreja, mas deixou o coração esfriar? Então, Apocalipse, né? Capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz para nós voltarmos para o primeiro amor, né? Qual que é o primeiro amor? É a certeza de que somos amados pelo Senhor. Verdade. Não adianta nada a gente ter feito uma grande obra, né? Ter convertido, né, várias pessoas, né, através do Senhor, mas a gente perder a certeza de que somos amados, né? A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que faz a gente permanecer? É entender que nós somos amados pelo Pai. Então, volta à prática das primeiras obras, entenda que você é amado pelo Senhor, né? Esteja perto de homens de Deus. Amém. E que Deus Amém. tem grandes coisas para fazer na sua vida. Amém? Amém. Inclusive, se é o mesmo Leonardo que eu estou pensando, ele desviou uma vez do propósito, né? Mas eu estava lá junto com ele e eu falava, Leonardo, você vai dar a volta por cima, apaixonado por uma moça. Não, né? não, Mas não é esse, não. É não? outro. Ah, então tá bom. Você sabe quem que é, né? Ah, rapaz, eu conheço esse Léo aí. Mas Essa ele- peça boa. Louva a Deus que ele permaneceu, né? Mas a Amém. gente sempre falando isso para ele. Volta à prática das primeiras obras, né? Entenda que você é amado pelo Pai. Amém? Amém. Glória a Deus. Tem... O pastor Leandro é pastorzão mesmo, né? Ele Sempre é, é no filho. amém, mano. Amém, Amém, glória a aleluia. Deus. Tem muito amém. Deixa eu ver aqui. Não, esse aqui é muito ofensivo. Como aguentar o Dudu? Chato demais. Ah, que é isso, Dudu? É uma Isso aqui benção, eu rapaz. eu não aceito isso aqui não, pessoal. Em minha defesa, viu? Não aceito isso aqui não. Pastorzão, antes do senhor dar as palavras final, só mostrar um vídeo aqui. Não, Aquele que ele... até porque a Maera já tá Falou? mandando mensagem aqui. Esse é do dia que... Ah, é o dia que ela descobriu que tinha sido curada. Aleluia. Deus. Que estava grávida mesmo, o menino estava na barriga dela. Só alegria. Milagre de Deus, amor. É. Dá um beijo. E é com esse testemunho da parte de Deus, né? E com a palavra abençoada aqui, né? Uma palavra abençoada. Um podcast abençoado como esse, realmente. Aleluia. Em nome de Jesus. Todo mundo que já veio aqui, a gente quer fazer parte 2, né? É Vamos fazer verdade. parte 2 Oh, pastor. ia ser também, em bênção. nome de Tem Jesus, com muita mais tempo, história mais ainda. planejado. Ixi, moço, meu pastor aí, filho. É Tem- história... Tem história para contar. Aleluia, irmãos. glória a Deus. Isso é de Deus, ter histórias para contar, né? Isso é uma bênção da parte de Deus. Significa que vivemos experiências, experienciamos coisas boas da parte de Deus. Pela graça de Deus. Pastorzão, uma palavra aí pro nosso
Telespec, que ficou aqui conosco até o final. Aleluia. Então, irmãos, glória a Deus, né, por estarmos aqui. E hoje nós falamos muito, né, a respeito de permanecer, né, diante das circunstâncias. Sabe que eu ia até deixar um versículo, mas eu lembro de uma experiência que eu tive. Quem aqui já foi no Hot Park, né? Talvez você já tenha ido lá em Caldas Novas. Lá tem um brinquedo. Já ouvi muito falar. Porque todo mundo já foi. Goiano vai quase. muito para lá. Lá tem um brinquedo muito grande, que é até na área de crianças, não pertence aos adultos, não. Mas é um balde gigante que ele fica se enchendo d'água, né? E ele vai enchendo, e chega uma hora em que ele vira, né? Sobre as crianças ali. E sabe que hoje, quando nós estávamos falando, eu senti algo no espírito mesmo, que tinha pessoas passando por deserto, na hora que você falou, Guilherme, Amém. mas que elas estavam sendo alimentadas. E nós falamos sobre permanecer. Eu lembro que quando eu ia ali naquele brinquedo com meu filho, né, eu ficava olhando para aquele balde se enchendo e demora muito o balde encher. E a expectativa vai aumentando e o balde não enche, aquela coisa. E sabe que as outras crianças, né, com todo respeito aqui às pastoras de crianças, amém, é só um exemplo, tá bom? Mas as crianças vêm te empurrando, né, e vai te tirando do propósito. Isso é meio que o que acontece na vida do crente, né? Os demônios vão te empurrando, né? Não que as crianças sejam demônios, mas vai te empurrando. E quando você vê, você tá fora do propósito. Porque as crianças vai só... vai empurrando, mas volta, permanece. Amém. Ainda que esteja difícil, ainda que você não esteja entendendo o propósito de você estar debaixo dessa pessoa hoje, nós falamos aqui de submissão, permanece. Amém. Porque logo esse balde vai virar e uma chuva, uma torrente de bênçãos vai ser derramada sobre a sua vida. Amém. Mas aquele que infelizmente se deixa levar pelas circunstâncias, pelas pressões, ele acaba não desfrutando. Né? Então a minha palavra para cada um dos nossos ouvintes aqui hoje Aleluia. é permanecer. Amém. Aquilo que não permanece, ele não desfruta. Pode estar desconfortável hoje, mas nós vamos desfrutar da bênção do Senhor. Amém. Moisés, como nós falamos aqui, ele teve muito tempo no deserto. Né? Parecia que o chamado dele tinha se acabado, né? Mas ele permaneceu apaixonado ali pelo Senhor, sendo amigo de Deus. Amém. E um dia uma sarça, né, começou a pegar fogo e não se consumia diante dele. Aleluia. Isso é poderoso demais. Às vezes Deus só quer te mostrar que Ele quer, né, te levar a ser usado, mas por Ele, e não pelas nossas próprias forças. E isso que a sarça simbolizava. Então essa palavra que eu quero deixar para os irmãos, permanece, porque Amém. o Senhor virá logo com uma torrente de bênção sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Galerinha, pastorzão, muito obrigado. Obrigado Deus vocês. abençoe, né? Foi uma luta para trazer o homem aqui, que o homem, Oh, a agenda Jesus. dele lotada demais. mas graças a Deus deu certo e que dê certo mais algumas vezes, né? Amém. Porque as Realmente histórias do foi Senhor precisam ser contadas de verdade, né? Para Amém. mais pessoas, abençoar mais pessoas, assim como fizeram parte da minha vida, né? Amém, Dudu. Durante todos esses anos. Então, muito obrigado, pastorzão. Né, galerita? Vocês até hoje não se inscreveu no canal de cortes. Fala, Guilherme Amadeus, a cara daquela pessoa abençoada. Se inscreve no canal de cortes, meu irmão, agora. Então, é o seguinte, tem um link aqui, ó. Aqui é o de cá, no No card. canto, vai estar aparecendo. Pra você clicar e acompanhar os melhores cortes do Save Podcast. Ó, Tá bom? Pra você que às vezes não tem tempo, quer ver assunto por assunto. E também acompanhar a gente lá no Instagram, onde a gente vai estar sempre avisando sobre os convidados, né, sobre as nossas aventuras e desventuras. E também ouve a gente no Spotify, tá bom? É de graça. é de graça. Mas é mesmo, não precisa pagar, sabia, pastor? É mesmo, aleluia. Pra ouvir podcast não precisa. Mas o dinheiro vem pro nosso bolsão. Aleluia! Tô brincando, demora, Tem que ter filho. muito Tem que ouvido, ter muito viu? ouvinte, viu? Então abençoa nós, manda aí pra quem você quiser, tá bom? E é isso. Um beijo e um abraço. Ó o drone lá, ó o pastor. drone, Dá não. tchau pro drone. Valeu, irmãos.